Faltam 5 rodadas para o fim do campeonato e o Palmeiras tem agora um baita desafio pela frente, meus amigos. Enfrentar o Bahia fora de casa e com desfalques importantes. Então bora analisar as opções pro Abel Ferreira e qual é o time ideal para vencer esse jogo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, uma análise tática meio pré-jogo, porque essa de fato é uma partida muito importante, não só porque faltam 5 rodadas e como o Palmeiras está 4 pontos atrás do Botafogo, todo jogo é importante, né, todo jogo é necessário o Palmeiras vencer, mas também porque essa é uma daquelas rodadas em que é possível tirar ponto do Botafogo, já que o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, então podem sim perder ponto, pode ser uma rodada importante para o Palmeiras diminuir essa diferença de 4 pontos e por isso é fundamental que o Palmeiras entre com a postura certa para enfrentar o Bahia, com a estratégia certa e claro, com o time certo, os 11 jogadores certos ali para entrar em campo. Por isso, meus amigos, eu já quero vir aqui pro campinho pra gente iniciar esse desafio de montar esse quebra-cabeça sem 4 peças. O Palmeiras vai ter 4 desfalques pra esse jogo contra o Bahia, certo? Os dois primeiros na linha defensiva são Mike e Gustavo Gomes, são 2 desfalques pra esse jogo. O Mike, ele tá suspenso, mas ele já não vinha sendo titular, né? Não seria titular mesmo se estivesse disponível, então aqui é um problema um pouco menor, deve jogar mesmo o Marcos Rocha na vaga dele. Já o Gomes é um caso diferente, o Gomes não está suspenso, só que menos de 24 horas antes desse jogo do Palmeiras contra o Bahia, lá em Salvador, o Gomes vai enfrentar a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na altitude, então menos de 24 horas antes ele vai estar jogando na altitude e ele é titular do Paraguai, né, deve jogar os 90 minutos dessa partida, então tudo indica que ele não estará em condições para enfrentar o Bahia, então é mais um desfalque que eu vou contabilizar aqui, e para a vaga dele, eu acredito que joga o Vitor Reis, porque é o próximo ali da fila, é um zagueiro que geralmente joga pelo lado direito, né, então acho que vai fazer a dupla com o Murilo. Portanto, não espero muito mistério para essa linha defensiva, deve ser mesmo o Everton no gol, Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista, então sem muito mistério, só que daqui pra frente, do meio campo pra frente, a gente começa a ter mais alternativas aparecendo, então eu quero primeiro passar pelo time, citando todas as alternativas para vocês, para depois a gente analisar qual que é a ideal. Porque no meio campo, obviamente o Aníbal é o camisa 5 titular absoluto, só que a gente tem uma dúvida aqui, porque o Richard Rios é outro que está suspenso. Recentemente, o Abel montou o meio-campo do Palmeiras de 2 formas diferentes. A mais comum, que ele usou mais, é com 2 volantes, com o Aníbal Moreno sendo camisa 5 e o Richard Rios sendo camisa 8, podendo subir ali pelo lado direito também. Só que contra o Grêmio, na última rodada, já foi um meio-campo diferente, um meio-campo com 2 meias, de fato, né? Maurício e Rafael Veiga, mesmo tendo o Rios à disposição, o Abel optou por usar 2 meias e não 2 volantes. Então eu visualizo 2 possibilidades de configuração de meio campo pra gente enfrentar o Bahia, então vai anotando aí a sua preferida pra gente bater as respostas no final. Uma possibilidade é você ter Aníbal como camisa 5, claro, com Veiga e Maurício como 2 meias, do mesmo jeito que foi contra o Grêmio, sem tirar nem pôr um volante e 2 meias. Essa é a possibilidade 1. Outra possibilidade de configuração no meio campo, em vez de você usar 2 meias, você escolhe um dos dois, ou joga Maurício ou joga Rafael Veiga nesse meio campo, e coloca mais um volante. E aí, como opção para ser esse volante, você tem Zé Rafael, Gabriel Menino e Fabinho. São os outros volantes que o Palmeiras tem no elenco. Pelo 2024, eu nem acho que o Zé Rafael tá tão na frente dos outros dois, tá? Eu já falei várias vezes que eu daria mais oportunidades pro Fabinho, mas pela hierarquia ali do grupo e pelo Zé ter entrado nos últimos jogos, eu acho muito difícil não ser o Zé Rafael o titular, se a ideia for de fato ter uma dupla de volantes. Agora, no ataque, é claro que está a maior dificuldade, que é você montar um time sem o Estevão, o melhor jogador do campeonato. Mas aqui eu também vejo 2 possibilidades. Uma delas é você colocar o Dudu na vaga dele, porque você tira um ponta, coloca um ponta, né? Você perde um jogador diferente, perde um jogador de 1 contra 1 pelo lado e coloca outro, coloca o Dudu no lugar do Estevão. E aí você pode tanto manter o Felipe Anderson na esquerda e ter o Dudu na direita, ali na vaga do Estevão, ou até trocar de lado, né? O que pode ser interessante, você passar a ter o Felipe Anderson na direita, onde ele jogou bastante na Europa, e o Dudu na esquerda, onde ele já brilhou
muitas vezes também chegou a entrar pela esquerda em jogos recentes pelo Palmeiras. Essa é a primeira alternativa. Já na segunda alternativa, você abre mão de um deles, escolhe só um dos dois para ser o seu ponta esquerda, Dudu ou Felipe Anderson, e na direita você pode ter o Veiga como um ponta direita construtor. Vale lembrar que o Abel já recorreu ao Veiga para ser ponta direita em uma outra lesão do Estevão no jogo contra o Vasco, né? E contra o Atlético Mineiro também o Abel fez isso para manter um canhoto na direita. É uma outra possibilidade que eu visualizo do Abel utilizar o Veiga como ponta direita. Claro que assim, existem outras possibilidades, né? Você pode ter o Rony na ponta com o Flaco de centroavante, você pode ter o Rômulo, você pode ter o Lázaro, tem outros jogadores que podem entrar aí. Mas como todos esses são menos prováveis, eu nem vou ficar citando tudo aqui também. Agora, se alguma das possibilidades eu nem citei aqui e é a sua favorita, pode comentar. Mas então, dentro de tudo que eu falei aqui, de todas as possibilidades para meio campo e ataque, juntando tudo, eu vejo 3 possibilidades de time pro Palmeiras. Vê qual que é a sua favorita. Na primeira possibilidade, a gente tem o Aníbal como camisa 5 e 2 meias formando meio campo, Veiga e Maurício, com Dudu e Felipe Anderson como pontas. Então um time bem pra frente, né? Vamos combinar. O centroavante eu nem vou entrar no mérito, tá? Flaco ou Rony, eu prefiro o Flaco, então eu coloquei ele ali. Mas enfim, talvez seja o Rony também. O importante aqui é a configuração do meio campo e das pontas, né? Nesse aqui a gente tem Maurício e Veiga no meio, Dudu e Felipe Anderson como pontas. Opção número 2. Nessa opção a gente coloca uma dupla de volantes, então tem Aníbal e Zé Rafael e ou Maurício ou Veiga. Escolhe um dos dois, com o Dudu e o Felipe Anderson mantidos nas pontas, e aí um dos meias vai acabar ficando no banco, vai ser uma opção para o segundo tempo. Ou então, se você quer ter 2 volantes e também quer ter os 2 meias como titular, na terceira opção a gente tem uma mistura das duas primeiras. Aníbal, Zé Rafael e Maurício como um trio de meio campo, nas pontas você tendo Veiga pela direita como um ponta construtor, e aí ou Dudu ou Felipe Anderson pela esquerda, certo? Então você passa a ter 2 volantes e 2 meias em funções diferentes, e um dos pontas, ou Dudu ou Felipe Anderson, ficando como alternativa para o segundo tempo. Para mim, são as 3 alternativas que estão. Se eu fosse apostar no que o Abel vai mandar a campo, eu apostaria em algo mais próximo dessa terceira opção, tá? Sem abrir mão do Veiga, o Abel já utilizou o Veiga como esse ponta direita, eu acho que ele vai fazer isso e vai guardar um ponta para o segundo tempo. É um palpite, mas pensando aí com a cabeça do Abel. A minha escalação ideal, eu acho que fica entre a segunda e a terceira, tá? Vai depender muito de quantos minutos o Dudu aguenta fisicamente, porque se o Dudu aguentar pelo menos 45 minutos, pra mim ele tem que ser sim titular, porque ele vem entrando bem e o Palmeiras perde sem o Estevão esse 1 contra 1, né? Essa individualidade pelo lado que eu acho que o Dudu pode entregar. Então, se ele aguentar pelo menos 45 minutos, eu utilizaria sim o Dudu como titular, mas claro que depende dessa parte física. E vale dizer também que eu acho bastante arriscado ir para esse jogo com um volante só, né? Naquela primeira alternativa de formação que eu mostrei, no que foi próximo ali do que o Palmeiras fez contra o Grêmio, que teve análise aqui no canal, inclusive explicando, eu não faria isso num jogo fora de casa contra o Bahia, eu descartaria essa opção. Agora, e pra você, qual que é a sua escalação ideal? A primeira, a segunda, a terceira ou uma quarta que eu nem citei aqui? Manda aqui nos comentários, e quando você for comentar aqui, já não esquece de deixar o like, certo? Que se você viu até aqui, significa que você gostou desse vídeo, e de se inscrever também, porque aí você não perde mais nenhuma análise. E se você ainda estiver na dúvida entre Maurício e Veiga, quem deve ser o meia titular do Palmeiras, essa análise aqui vai te ajudar muito. Nela eu citei 3 argumentos para você defender a titularidade de cada um deles no time do Palmeiras. Recomendo demais que você veja, é só clicar aí no vídeo para conferir.